Tô aqui de volta ao velho vagão. Eu acredito que a religião, com o tempo, ela se tornará tal como esse vagão aqui, abandonado, nesse monte de estrume. E a culpa disso é a ganância do homem. E não venha me falar aí que o mundo está assim porque as pessoas estão descrentes. A religião está essa merda que está aí devido à culpa do homem mesmo. Tanta ganância, tanta exploração, tantos escândalos. As pessoas pensam. Elas pensam assim, ué, se essas pessoas aí podem fazer o que fazem aí e não acontece nada com elas, então não há Deus mesmo. Não há algo que as castigue. A gente vai esperar que depois que elas morram lá, aconteça lá um castigo? É arriscado. É cada história que a gente vê por aí. O pastor achando bonito a criancinha vender lá todos os seus brinquedos. Outro lá no sul acha bonitinho a criança doar seu único tênis para Jesus e fica naquela coisa melodramaticamente deprimente. Ah, é pastor comprando avião, é pastor comprando televisão, é pastor comprando fazenda, tudo aí com o dinheiro dos trouxas. Então é assim, os homens é que avacalharam a religião. Mas enfim, a minha história complicada com a religião é baseada em livros. A mais importante fonte de conhecimento da minha época. Agora não, agora tem outras fontes bem importantes. A internet mesmo é uma delas. Essa nova mídia que está fazendo as pessoas pensarem. Eu não vejo a internet como um mal, não. Eu vejo a internet como um avanço considerável. Na adolescência eu fui iludido por aqueles dois caras que sempre andam juntos, os elders, mormons. Porque na adolescência você tem que se revoltar contra tudo e contra todos. E eu achava então que eu deveria mudar de religião para contrariar os outros. Aí eu fui lá conhecer a igreja deles. Logo depois eu ouvi lá um depoimento de um cara até proeminente lá da igreja falando a respeito dos negros, que os negros... Aquela coisa lá dos negros seria um castigo dos céus. Por isso que eles são negros. Eu fiquei perturbado com aquilo lá porque eu me sentia um pouco negro. E aí eu fui pesquisar. Perguntei para um professor escondido assim. E o professor falou assim, que rapaz, isso aí é historinha de Zé Ruela. Acredita nessas coisas aí não. Cuidado, vocês nunca mais repitam essa merda contra os negros. Porque isso aí foi responsável por muita gente mudar de religião, ou não ter religião nenhuma, ou ainda melhor, não crer em Deus nenhum. Aí foi onde que surgiu na minha vida um dos mais importantes livros que eu li. História das Religiões, do americano Charles Francis Porter. Acho que é assim que se fala. Eu me surpreendi com o livro. Olha que eu comecei a ler assim, eu li um pedacinho de um capítulo, pulava para outro, e o cara falando das religiões assim, como se fossem coisas. E eu falei, como é que pode isso, pô? O cara trata as religiões assim. Aí eu fui ler lá a história dos mormons lá, já encontrei a história da vida do denominado profeta Joseph Smith. Estava ali rasgada tal como realmente foi, e não como foi romantizada como eles quiseram depois. Teve sua história envolvida com poligamia, que só foi acabada porque o Estado deu em cima e o povo também, quase acabou com a vida dele. Aí eu fui ler a história de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a história de Paulo, e fui lendo assim. Mas a mais importante história que eu achei mesmo foi talvez a primeira lá, de um tal de... Eu falava Akenaton, mas acho que se diz Akhenaton. A história desse cara me surpreendeu, viu? Porque eu percebi que foi ele a primeira pessoa que instituiu uma religião monoteísta. E Moisés era mais ou menos aquele tempo lá, e parece que deu a impressão assim que Moisés copiou mesmo. Eu sei que a história do faraó Akhenaton, eu entendi assim, como se a Igreja Católica hoje abolisse todos esses outros santos aí, e o Papa falasse assim, ó, de hoje em diante, vocês estão proibidos de adorar toda essa cambada de outros santos aí. São Firmino, São Patrício, São Borja, São Pedro, Santo Antônio, são tantos.
Santa Efigênia, Nossa Senhora do Guadalupe. Quem é Nossa Senhora Aparecida? De hoje em diante é só Deus. E eu que serei o mediador. Porque os egípcios, eles acreditavam no monte de Deus lá, tinham deuses pra tudo. Era um panteão. Mas aí parece que não deu certo, o povo continuava orando escondido para outros deuses. E aí depois só foi ele morrer e voltou à zona de novo. Bom, resumindo, eu sei que a história do Akhenaton foi o que me fez pensar. Eu imaginei assim, ué, mas se esse cara inventou um deus, os outros também inventaram. São todas coisas inventadas, essas historinhas de deuses. Aí eu li a história do budismo, e eu confesso que eu gostei mais da história de Buda do que da de Cristo, viu? A história de Buda tem aquela coisa, o pai dele sempre esconder tudo que era de ruim da frente dele quando ele saía nos passeios. Aí se tivesse uma pessoa doente, já mandava, tira essa pessoa daí. Se viesse um enterro, arranca com esse enterro daí, e meu filho vai passar e ele não pode ver essas coisas. E ele só via coisas boas. Eu sei que eles estavam quase conseguindo fazer ele daqueles felizes pra sempre. Aí depois parece que ele saiu escondido um dia lá com o cocheiro. E aí não tinha o pessoal da frente pra ir limpando as coisas. E aí ele viu um velhinho caquético, daqueles velhinhos que anda devagarzinho, com dificuldade talvez. E ele pensou, ué, as pessoas envelhecem, as pessoas ficam assim. Aí ele foi buscar o sentido da vida. Tem aquela coisa lá do casamento arranjado lá com uma prima, e talvez ele não gostava e era infeliz. Enfim, é uma história interessante, viu? Já a história de Cristo não, tem muita fantasia ali. Agora a história mais engraçada que eu encontrei nesse livro foi a de um tal de William Miller, se eu não me engano. Ele chegou à conclusão lá que o mundo acabaria em 1834. E eu achei engraçado porque o historiador conta assim que as pessoas venderam tudo, porque não pode entrar no reino dos céus com nada, né? Nadinha. E aí, naquela noite que o mundo ia acabar, eles subiram assim nos lugares mais altos, em cima de árvores, em cima de telhados, todos vestidos de branco. Eles acreditavam que iriam ser resgatados. E aí eu fiquei rindo, eu lembro que eu fiquei rindo porque eu fiquei imaginando assim, aquelas pessoas todas lá em galho de árvore, lá no topo das árvores, em cima dos telhados, todas de branco. E aí amanheceu o dia assim, o mundo não acabou, e acho que muitas pessoas zombaram delas. A história mais bizarra que eu encontrei foi essa aí do Miller. Enfim, a história dos adventistas começa com William Miller. Não aceite a outra versão. Você vê aí os religiosos numa ânsia, torcendo desesperadamente para que o mundo se acabe. Mas aí você vai ver que as provas reais de extinção em massa no planeta Terra são de causas naturais. O choque de um meteoro, por exemplo, é mais perigoso do que, sei lá, um deus que lança lá bolas de fogo. Então, ao invés de você ficar aí nessa atitudezinha egoísta e maldosa, de sempre ficar esperando um Jesus branco de olhos azuis vir do céu para te resgatar, somente a ti, e arrasar com todos os outros que não creram. Fecha. E ficar aí ameaçando as pessoas com um lago de fogo, e que haverá choro e ranger de dentes. Ora, aqui sempre houve choro e ranger de dentes. Fecha. E também essa outra atitude ridícula de ficar sempre doando seu sagrado dinheirinho para as igrejas, numa esperança de salvar seu próprio rabo e também de prosperar. Porque no fundo mesmo você quer se dar bem e dana-se os outros. Fecha. Agora para. Então essa luta dos ateus aí, acho que se resumiria assim: é um desejo de que toda a humanidade evoluísse com igualdade. E a religião atrapalha muito. Por exemplo, em vez de você aí dar seu dízimo aí para a igreja, dar aí R$100, R$200, R$1.000, ajude um estudante pobre. Tem tanta gente aí que quer estudar, quer progredir e não pode. Vamos estabelecer aí uma espécie de mecenato, aquela coisa de ajudar quem não pode estudar. Faça algo em prol da humanidade e não do sobrenatural. Ajudando um estudante pobre, você estará ajudando os seus descendentes.
São tantas religiões, são tantas complicações. Se temos um único fim, se somos todos iguais, então por que não aceitar o fim? Se vamos pra onde voltamos, fiquemos onde estamos. Tem aquela história também dele jejuar, que chegava a tocar o estômago dele e sentir as costelas. Agora eu não sei se isso é Confúcio. Eu sei que é um ansioso, li Confúcio e Buda ao mesmo tempo, e hoje eu tenho uma confusão.